Oi, meus amores! Como vocês estão? Vamos lá para mais uma aula de redação. Hoje nós não usaremos o livro. Eu vou passar aqui para vocês um pouco do que foi passado na nossa live do dia 8, tá? Um pouco mesmo, infelizmente é só um resumo, pois a live durou 1 hora e foi com informações importantíssimas. Mas hoje nós iremos aprender um pouco sobre a competência 1. Você sabe do que trata essa competência? A competência 1, na redação do Enem, ela cobra o domínio da escrita formal da língua portuguesa. Esse formal que nos conta, que nos vem, de que forma ele vai pesar para a gente, tá? Irá zerar na prova o candidato que demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Demonstrará domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa sistemática, com diversificados e frequentes desvios gramaticais de escolha de registro de convenções de escritas. A 40 pontos irá adquirir o aluno que cometer diferentes e frequentes equívocos. 80 pontos terá o aluno que demonstra domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios. 120 pontos demonstra domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro, com alguns desvios. Para 160 pontos, demonstra um bom domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro com poucos desvios. E para fechar a competência 1 com 200 pontos, que é o nosso objetivo, você terá de demonstrar excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenção de escrita serão aceitos somente com excepcionalidades e quando não caracterizam reincidência. Ou seja, até pode cometer um equívoco pequeno, porém ele não pode reincidir, não pode errar crase 2 vezes, não pode esquecer ou exceder a vírgula mais de uma vez, tá bom? Porque isso aí não lhe garante seus 200 pontos. Quando a gente fala em domínio da língua, não apenas estamos falando de palavras, não necessariamente estamos falando de palavras da norma culta. Isso irá dar excelência ao seu texto, porém, não se detém a isso. Se detém a não cometer equívocos básicos. Uma dica para estudar bastante a competência 1 é o uso da vírgula e o uso da crase, porque é muito comum vocês se equivocarem com isso, tá bom? Infelizmente, não tenho como abordar tudo hoje, vou dar algumas dicas, mas fica a dica para vocês aperfeiçoar sua competência 1. Como tirar 200 na competência 1? Será aceito 2 desvios mais uma falha de estrutura. E é necessário demonstrar excelência. Professora, que desvios são esses? Com essa falha na estrutura? Eu vou mostrar para vocês. Na competência 1, a grade específica. A estrutura sintática. Inexistente, deficitária, regular, boa ou excelente. Estamos atrás do excelente. Nos desvios, eles podem ser de escritas, podem ser gramaticais, pode ser escolha de registro ou escolha vocabular. As convenções de escritas, podemos nos equivocar em acentuação, ortografia, maiúsculas e minúsculas, separação silábica, hífen. Nas gramaticais pode ser regência e concordância, emprego de pronomes, paralelismo sintático, pontuação, crase. Escolha de registro, informalidade ou marca de oralidade, por favor. E escolha vocabular, escolha lexicais imprecisas, aquelas palavrinhas que eu não uso no meu dia a dia, mas que me deu uma vontade danada de botar no meu texto. Tá em dúvida sobre o significado?
procura um sinônimo, uma palavra que demonstre realmente o significado que você quer. Professora, mas é uma palavra comum, eu queria uma palavra mais rebuscada. Se você quer usar no seu texto palavras rebuscadas, você tem duas maneiras. A melhor delas é incluir essa palavra no seu dia a dia, tá bom? A segunda é quanto mais textos você fizer nesse tempo de preparação, melhor, porque aí vamos vendo se de repente houve algum equívoco com aquela palavra. Muito comum pegarmos textos para corrigir e lá tem uma palavra que não se encaixa, que tem um sinônimo parecido, mas aí a pessoa colocou lá como equívoco. No diagnóstico de escrita, a estrutura sintática, truncamento de períodos, justaposição de orações e períodos, excesso, duplicação ou ausência de palavras. Observe que a gente se preocupa com isso, a questão de repetição, mas olha aí a ausência e excesso de palavras. Parágrafo de período único, não cometam isso de maneira nenhuma. Vou começar agora a minha dica. Gente, um parágrafo é uma parte isolada do texto, tá? Nós temos o parágrafo da introdução, o parágrafo do D1, o parágrafo do D2, desenvolvimento 1, 2, e o parágrafo da conclusão. Um período vai contar da letra maiúscula, do início do período da letra maiúscula até o ponto final. Períodos longos dificultam a nossa vida. Períodos longos dificultam a concordância, períodos longos dificultam o uso de pontuação, dificultam a coerência do texto, fica até difícil da gente compreender. Coloque por etapa seu texto. Não me façam, por favor, um parágrafo de um período. Cansa. A gente nem consegue terminar de ler, nem consegue entender mais, tá bom? Um parágrafo ele deve ter em torno de 3 ou 4 períodos. Tá? Sinais de excelência no seu texto. Orações intercaladas, que nós vamos ver um pouco, orações subordinadas, orações sintáticas, uso de verbos irregulares, ao invés do verbo ter, você pode usar o verbo haver, né? Escolhas lexicais formais, uso de pontuações mais complexas. Uso de pontuações mais complexas é, diríamos, o ponto e vírgula, de repente. Bem utilizado. Se você não sabe, não tente. Isso é uma marca de excelência do seu texto. Não vai perder ponto caso não coloque. No entanto, essa excelência garante os seus 200 pontos. Alguns desvios. Na conversão de escrita, acentuação, ortografia, hífen, separação silábica, que vocês são feras. Quer dizer, já encontrei muitos equívocos, são feras nos equívocos. Maiúsculas e minúsculas. Da escolha de registro, informalidade e marca de oralidade. Escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas. Gramaticais, regência, concordância, emprego de pronomes, paralelismo sintático. Eu vou voltar aqui para dar uma aula somente sobre paralelismo sintático, porque eu percebo que vocês também têm um grande equívoco quanto a isso. Pontuação e crase. Como eu vou conquistar a excelência do meu texto? Eu vou começar por aqui, tá bom? Complexidade na construção dos períodos. Você não vai construir um período simples. São orações intercaladas, são orações subordinadas intercaladas, inversões sintáticas, uso de verbos irregulares, escolhas lexicais formais. Certo? Então, vamos lá. As orações intercaladas. Vou usar um exemplo do tema do ano passado. O acesso ao cinema é, ou deveria ser, um direito garantido pelas autoridades. Esse ou deveria ser uma intercalação do período. Use ele para isolar orações curtas, exemplos, apostos. Observem aqui que eu tenho um uso mais complexo ao invés da vírgula, tá bom? Nunca deve ser obrigatório para o sentido do período. Observem, o acesso do cinema é um direito garantido pelas autoridades. Fez sentido o período. Talvez não tenha sido a mensagem que você quis passar. Quando eu digo ou deveria ser, eu tenho uma mensagem diferente,
tá bom? Mas ele não necessariamente deve, essa oração intercalada, ela não necessariamente deve fazer diferença no sentido do parágrafo, do período. Inversões sintáticas. Olha esse exemplo de ordem direta. A oração principal, mas a oração subordinada. A intolerância religiosa acontece no Brasil, apesar de ser proibida por lei. Ordem indireta. Seria a oração subordinada primeiro e a oração principal depois. Apesar de ser proibida por lei, a intolerância religiosa acontece no Brasil. Observe que é bem simples, foi só reverter, mas isso faz com que a gente perceba marca de excelência, marca de domínio gramatical no seu texto. Opte por verbos irregulares. Quando você estiver treinando em casa, busque sempre verbos irregulares, porque assim, fazendo parte do seu dia a dia e dos seus treinamentos, digamos assim, você conseguirá usá-lo no Enem. Por exemplo, o Ministério Público deve denunciar o trabalho escravo. O Ministério Público há de denunciar o trabalho escravo. Vejam aí a mudança de verbo regular para um verbo irregular. Eu trouxe também para vocês um equívoco que vocês cometem muito. Vamos passar da excelência agora para alguns equívocos, que é a translineação. O que é translineação? É a divisão silábica de uma palavra de uma linha para outra. O que é uma divisão silábica? É feita de acordo com a quantidade de fonemas pronunciados em uma única emissão sonora. Enquanto que a translineação, ela é o processo de separar as palavras no fim de uma linha, continuando a escrever o resto da palavra na linha seguinte. Então, para fazer bem a translineação, é necessário que eu saiba a divisão silábica. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, inclua-o em seu plano de estudo, porque faz toda a diferença e é muito comum encontrarmos, mesmo em textos do ensino médio, que não deveria, equívocos quanto a essa divisão silábica. Tá, eu entendi o que é divisão silábica, eu entendi o que é translineação, mas qual é o problema? A translineação ela é um conhecimento importante para a escrita de redação, pois ela tem regras específicas, muito importante, que, se desrespeitadas, pode gerar perda de ponto na competência 1. Se você fez a sua translineação incorreta, já é um desvio gramatical. E se você fez mais de um, com certeza você não tem os seus 200 pontos. Veja que é algo simples. A translineação. Atenção para essa dica. Vogais não podem ficar isoladas em uma linha, certo? Exemplo, ilha. Se ela não couber, quando perceber que isso vai acontecer, passe logo a vogal para a linha seguinte. É só uma vogal, o espaço do texto vai ficar pequeno, passe ela para baixo. Professora, mas eu sei que eu tenho que obedecer à margem de linhas, certo? Mas um espaço pequeno que fique para evitar um equívoco é muito melhor. A menos que seja uma sílaba grande, um espaço grande, onde o corretor perceba que você colocou a palavra toda embaixo, né, na linha seguinte, para evitar errar, tá bom? Evitar erros é muito bom, mas lembre-se que a excelência é muito importante. E há tempo para vocês estudarem sobre isso. Se a palavra não tem hífen, muito atenção com isso. Se a palavra ela não tem hífen interior, no interior da palavra, não use 2 hífens na translineação. Gente, translineação é um hífen na primeira linha. Crie, hífen, ansa. Certo? Não é do jeito que tá aí. Olha aí o xizinho errado. Crie, hífen embaixo, lança. Não há necessidade de hífen embaixo. Quando eu vou utilizar o hífen em cima e embaixo? Quando houver hífen interior e a translineação acontecer nele. Então, você vai usar o hífen nas 2 linhas. Ou seja, sexta-feira tem hífen. Eu dividi a palavra. É uma palavra só, eu dividi. Então, eu vou colocar o hífen na linha de cima e o hífen na linha de baixo. Tá bom? E aqui,
Só para deixar um desafio para vocês. Eu coloquei aqui alguns usos da vírgula. Porém, eu quero que você escreva nos comentários, digite, coloque nos comentários outros usos da vírgula. Ou quando nós não podemos usar vírgula, tá bom? Quando usamos vírgula para isolar aposto, um termo explicativo, como nós vimos lá com o hífen. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, estou explicando, tá bom? Um aposto. Tem um trânsito caótico. Outro exemplo, para isolar um vocativo, Marcos, vocativo. Acesse o canal de ensino, Marcos, acesse o canal de ensino, tem que ter essa vírgula. Separar elementos que poderia listar, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo foram à escola. Omitir verbos repetidos, elipse. Mônica prefere fotografia, vírgula. Eduardo, cinema. Veja aí outra vírgula. Para não colocar Mônica prefere fotografia, Eduardo prefere cinema, eu faço uma elipse, que é a omissão desse verbo que já foi mencionado. Mônica prefere fotografia, já Eduardo, cinema. Esses são alguns usos da vírgula. Eu quero que você, no comentário, coloque mais um uso ou quando nós não podemos usar, tá bom? Aguardo ansiosamente para ler. Essa foi a aula desta semana. Eu estou muito ansiosa para nos encontrarmos na terça-feira. Beijo e até lá!